né? Porque as diretrizes planetárias e os mestres da humanidade, eles têm projetado diminuir essas distâncias, né? Entre a comunicação entre as esferas espirituais mais próximas da Terra. Isso estaria ligado com a nova raça humana, o projeto da nova raça humana? Desses novos seres humanos que formarão a sexta raça, é que os genes estarão sendo ativados sem limitações. Então, que quanto mais a gente conseguir fazer o silêncio interior, mais esta força dos nossos átomos vai se manifestar e a gente vai entrar em contato mais pleno e sereno com esta consciência do todo. Em breve nós vamos ter equipamentos para se comunicar com o plano extrafísico. A quarta dimensão não existe lá, eles já partem da quinta dimensão. Jovens, né? E a juventude de hoje em dia. Então, você ativa áreas do cérebro, e isso é muito importante. E nós vamos, então, encerrar um período onde nós nos achamos que somos os únicos seres inteligentes do universo, né? E se prepara para ver seres bem diferentes, né? O Uau. futuro está chegando, Pablo. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui. Vocês não sabem a felicidade que estou por estar compartilhando este momento com a doutora Mônica de Medeiros, né? Vocês já conhecem ela com certeza. Ela é médica, né? Formada pela Unicamp, tem segmentos na Universidade de Illinois, em Chicago. Ela é sensitiva, abduzida e contatada desde a infância, né? É mestre reikiana. Tem uma fundação filantrópica, né? A Casa do Consolador, todo mundo sabe. E onde ela faz mais de 7 mil atendimentos espirituais gratuitos por mês. Puxa vida! E tem fortes obras sociais, né? Ela distribui cerca de 4 toneladas de mantimentos e 800 quilos de ração animal. E ela também palestra internacionalmente, escritora de muitos livros de sucesso. 3 livros. E ela também faz uma coisa maravilhosa, unir a ciência e a espiritualidade, né? Mas ela é mais conhecida talvez por canalizar uma extraterrestre chamada Sheiliana. Mônica, seja muito bem-vinda ao podcast. Nossa, é um enorme prazer estar aqui. Eu sou sua fã, já declarei isso várias vezes, né? Então hoje é um dia de festa para mim. Só que a gente não distribui mais 4 toneladas, a gente distribui 3 mil cestas básicas e 2 toneladas de ração animal. Então passa um pouquinho, são 6 mil almoços para moradores de rua, né? Essa pandemia foi sensacional, Pava, porque o trabalho social da casa multiplicou várias vezes, né? Com a ajuda do pessoal que apoiou incondicionalmente o nosso trabalho. Então, a gente está vivendo um momento de muita euforia mesmo, de poder ajudar tantas pessoas. Que maravilha, que coisa ótima! E hoje, pessoal, a gente reservou um assunto muito especial para falar aqui com vocês, que é a ampliação da comunicação entre os planos, né? Entre as faixas dimensionais, aqui conosco com a matéria. A gente já vê o aumento de médiums, de canalizações, né? E até no futuro isso vai ser tão normal que todos nós vamos ter uma sensibilidade maior, uma percepção maior com estes planos. E como a gente viu, ela canaliza a Sheiliana, uma extraterrestre, ou seja, há um aumento muito grande da comunicação entre os planos. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, dessa entrevista maravilhosa. E primeiro eu quero começar refletindo com a Mônica, né, o quão a gente constatar, porque eu vi uma entrevista que tu deu e tu disse que todos vamos ser logos galácticos um dia, né? Ou seja, isso é uma coisa maravilhosa. O quanto nós temos para crescer, para evoluir, para amadurecer nesse universo pela frente é algo infinito. O que nos espera pela frente é algo cada vez mais maravilhoso, uma vez que, né, Deus é amor, o universo ele é crescimento, é transformação em cada ser, em cada uma das suas células e unidades, né? Então, refletir sobre isso, né? O quão maravilhosa é a vida cósmica e de nós todos um dia nos tornarmos logos galácticos, né? Ou seja, seres de grande consciência e amor. Você vê que hoje, né, a gente já é logos de um universo pessoal, né? São 75 trilhões de células, 3 vezes esse número, a microbiota que ocupa o nosso corpo, que convive com a gente. E isso, se você levar no plano físico, porque multidimensionalmente a gente tem N átomos aí que somos nós, né? Então, hoje nós já somos um logos de um universo pessoal. Agora,
É trabalho para o resto da eternidade, né, Pava? Porque a gente só não consegue fazer outra coisa que não seja crescer, então a gente tem muito trabalho pela frente. É bom tirar férias por enquanto, que depois não vai ter tempo para tirar férias, né? É verdade, quanto mais se eleva, mais tem a servir, né? Mais tem a contribuir com o todo de forma cada vez mais abrangente. Então, cada vez mais o que fazer. Isso é maravilhoso. E é o prazer de poder participar da cocriação, né? Saber que somos todos partícipes dessa expansão deste universo, que o universo não seria o que é hoje sem as nossas decisões, da forma e no momento onde nós tomamos, né? Eu sempre digo que nenhum de nós é especial, mas nós somos todos essenciais, porque o universo não seria o que é sem cada um de nós. Então, essa soma, tem muitas pessoas que a gente vê com uma baixa autoestima, que pena que as pessoas não se veem ao longo, né, da elipse do tempo individual e coletiva, que percebeu quanto influenciaram para que as coisas acontecessem e fossem como são hoje. É sensacional isso. A gente não é uma folha ao vento, né? Nós já somos uma plantinha com raiz e isso só nos acrescenta em responsabilidade, né, Pá? Ah, é verdade, Mônica. E eu sempre digo aquela frase, né? O que nos diferencia de seres cada vez mais evoluídos no universo são as escolhas que eles fazem todos os dias. São as escolhas que a gente faz, é o que nos diferencia dos seres maiores do universo. Ou seja, a gente está também aprendendo a fazer cada vez melhores escolhas, escolhas que vão trazer mais harmonia para nós e para o meio. A Xelena diz que a gente está deixando a primeira infância, alguns entrando na segunda infância e outros na adolescência, né? Então, nós somos espíritos muito jovens ainda, por isso que, neste momento, escolhas sumamente superficiais e imediatistas só atrasam a nossa vida. Se a gente começar a pensar, se as nossas escolhas forem regidas, o que isso vai impactar na minha eternidade, aí a gente vai começar a ascender de uma forma mais rápida, né? É verdade, com certeza. E por falar nessa ascensão de forma mais rápida, eu quero conversar contigo também sobre nesse quesito das comunicações se ampliando, né? Porque as diretrizes planetárias, os mestres da humanidade, eles têm projetado diminuir essas distâncias, né? Entre a comunicação entre as esferas espirituais mais próximas da Terra. Isso estaria ligado com a nova raça humana, o projeto da nova raça humana? Ah, com certeza, né? A partir do momento em que eles estão ativando genes que foram inativados, quando aconteceu aquela tempestade solar enorme que realmente estigmatizou o nosso sistema solar, nós perdemos essa noção de que somos paranormais e médiums, né? Mas tanto a paranormalidade quanto a mediunidade são funções fisiológicas, elas são DNAs dependentes. E a maioria de nós tem esses genes inativados. Por isso que a gente ainda tem, assim, nossa, é médio, nossa, é canal. Quando somos todos canais, todos podemos ser canais, a diferença entre o ativo e o inativo é justamente o estilo de missão que se escolheu. Mas nós temos esses genes e podemos ativá-los, e está aí a ciência epigenética provando que a gente muda o nosso material genético, a gente muda o nosso genoma. Então, a gente viu, né, Pava, você deve ter observado a mesma coisa, que nesse tempo de pandemia, houve uma soma absurda de pessoas que começaram a ter faculdades mediúnicas ostensivas. Quer dizer, aparentemente, a reclusão em nossas casas acabou ativando memórias esquecidas, até celulares, porque as células do perispírito, a memória celular vem do perispírito para a matéria, e acabamos a ter aí uma eclosão fantástica de médiums, né? Nós estamos até com trabalhos específicos para essas pessoas que estão buscando ajuda, porque a maioria nem entende o que está acontecendo. Então, o que a gente percebe, Pava, e eles falam muito isso para a gente quando eles falam do projeto do híbrido, né? Desses novos seres humanos que formarão a sexta raça, é que os genes estarão sendo ativados sem limitações. Então, nós hoje temos uma paranormalidade muito pequena, muito restrita, porque nós somos perigosos, né? É a mesma coisa dar uma granada na mão de uma criança, vai fazer boom, né? Exatamente. Não dá essa granada para essas crianças, mas as crianças com um poder de moral e ética mais abrangente, com menos medo da própria sombra e, portanto, menos hiperreativos, porque nós somos hiperreativos, terão condições de exercer a paranormalidade. Hoje a gente trabalha com muitos jovens que já têm uma paranormalidade ascendente,
com uma facilidade de projeção astral, com uma facilidade de clarividência, de contato multidimensional muito superior às gerações anteriores, né? Então, existe, sim, nesses novos seres, um trabalho de liberação de alguns genes que a nossa quinta raça tem ainda obliterados, né? Muito interessante, porque tu falaste de algo que acredito que foi a Chiliana que falou na live passada, que vocês fizeram no teu canal, o canal Mônica de Medeiros. E ela falou sobre o risco de precipitação, né? Que a gente tem esse impulso já de reagir instantaneamente frente às coisas, né? E isso é muito nocivo para nós, né? Imagina, qualquer coisa que a gente escuta, a gente vai ter uma reação muito rápida e com certeza vai agir por impulsão. E a situação vai piorar, né? Ou seja, a gente tem que ter um tempo, a gente não precisa falar sobre a fala, a gente pode aguardar, a gente pode esperar passar, a gente pode deixar aquilo decantar, assentar, para que então a gente, de uma posição mais conscienciosa e não do impulso, daí sim tome alguma atitude ou fale alguma fala, porque com certeza daí ela já vai ser mais calma, mais tranquila e mais prestativa para o serviço de elucidar, né? Isso é muito, muito importante, essa reatividade, antes da gente querer ter acesso a qualquer uma possibilidade maior. A gente reage por impulso, né? Por reflexo condicionado, uma vez que 90% da nossa consciência é inconsciente, né? Tanto o nosso eu até potencial diria que é futuro, mais. então, mas tanto o nosso potencial futuro como o nosso aprendizado passado são infinitamente maiores do que o seu nível de consciência hoje. Eu, francamente, não lembro nem o que eu tomei no café da manhã hoje, porque meu dia foi uma correria. Então, que consciência é essa da presente vida? E como a gente tem só de 100 a 500 milésimos de segundo para ter uma resposta ao estímulo emocional, a gente usa o reflexo condicionado. O pré-frontal, que faz o freio da ética e da estratégia, ele resvala, né? É como uma tangência só. E isso nos faz ter impulsos repetidos. Quando a gente chega à conclusão que o impulso repetido nos coloca nessa roda de samsara, né, que a gente parece cobainha correndo dentro daquele círculo na gaiola, aí a gente para e começa a rever as nossas posturas, e é quando a gente faz os nossos saltos quânticos, né? Então, nós somos realmente muito hiperreativos emocionalmente, porque somos ainda muito imaturos. Esta nova civilização que é mais madura, porque é mais consciente de si mesma, vai ter muito mais condição de reagir de uma forma melhor. Por enquanto, vamos imaginar que a gente tem um copo de água na boca e que precisa engolir antes de falar. É verdade, já é ótima essa atitude. E Mônica, por falar no subconsciente, né, como tu estava nos dizendo, o subconsciente ele é uma área vastíssima, extremamente sábia. Porque, como tu disse, ela tem a informação de todas as nossas existências passadas, ela tem a informação de um outro campo, que é o campo que as mentes se comunicam entre as mentes, né? É um campo onde, por exemplo, ninguém consegue esconder nada de ninguém, né? Os subconscientes todos se comunicam, né? E existe uma quantidade infinita de informação não consciente, a nossa parte consciente, e eu até costumo pensar que essa informação é o todo. Então, toda a informação do universo consegue estar comporta ali, porque afinal de contas nós temos a ligação entre as mentes, nós temos toda a nossa ancestralidade, toda a nossa vida cósmica, né? Toda a área superior, a intuição, aquilo que nós estamos desenvolvendo já em outros planos, que futuramente conseguiremos nos capacitar a conscientizar. Ou seja, tudo nós estamos tomando consciência pouco a pouco dessa tamanha grandiosidade cósmica, desse tamanho amor universal, para um dia ter a maturidade de poder lidar com toda essa energia, com todo esse potencial de transformação, de criação, de fazer com que até mesmo o próprio universo cada vez se torne algo mais autoconsciente, mais amoroso e mais desenvolvido, né? Como diz a Sheliana, o entendimento deles é que eles chamam de fonte criadora, o ser que a gente chama de Deus, e para mim não é um ser individual, mas é uma energia onisciente, onipresente e amor incondicional puro, né? A Sheliana diz que a fonte criadora está em cada quark, de cada próton e cada nêutron dos zilhões de átomos que nós temos multidimensionalmente. Então, os quarks são partículas do mesmo potencial elétrico, que não se rejeitam graças a uma força chamada gluon que as mantém juntas.
Então, imagina que quanto mais a gente conseguir fazer o silêncio interior, mais esta força dos nossos átomos vai se manifestar e a gente vai entrar em contato mais pleno e sereno com esta consciência do todo, né? É isso que nos falta, né, Pablo? Eu acho que você resumiu, você fez uma brilhante exposição. O que nos falta é ouvir esse silêncio do todo, para que a gente se perceba como parte do todo. Hoje, grita muito o indivíduo, grita muito o ego, e aí isso nos leva a um egoísmo, né? A gente fica muito voltado para se proteger, para se satisfazer, até porque muitos de nós ainda estão na fase oral de Freud, né? Ainda estamos na fase oral, e quanta bobagem, né, que a gente faz. Mas o nosso progresso quântico vem exatamente de sair do eu e buscar o nós. Né? E essas comunicações multidimensionais, elas vão nessa direção. Imagina, na época, claro, mediunidade sempre houve, a gente tem os sacerdotes, as sacerdotisas, né? Desde sempre, em todas as civilizações antigas, o quanto de conhecimento veio através dessa turma, a civilização indiana, né, que, na minha opinião, é a mais antiga das civilizações, pelas cidades que eles tinham, das civilizações mais velhas, já com água encanada e prédios de 2 andares, quer dizer, fantástico. Eles trabalhavam incessantemente com base no que os deuses lhes diziam. Diziam através do quê? Da mediunidade, da paranormalidade. Dificilmente esses seres, que na minha opinião eram seres de outros orbes, né, de outros planetas, se materializavam tranquilamente para conversar com eles, embora naquela época a psicosfera, por ter muito menos humanos encarnados, ela era mais leve. Então era até possível. E aí você vê um cara numa roupa espacial que parece um elefante por causa da roupa, né? Da roupa de astronauta dele e tal. Lá desenhado nas paredes, né? Isso, exatamente. Então a gente vê isso desde a arte rupestre. Então a comunicação multidimensional, ela sempre houve, né? Agora, de um tempo para cá, eu não quero nem dizer que o advento foi a publicação do Livro dos Espíritos, embora sim ele veio codificando essa comunicação, dando um sentido lógico de base científica, não é? Bem respaldado na lógica e não no fanismo, porque o fanismo destrói muito. Quando a gente se lança no fanismo, a gente destrói muito, a gente tem que ter o pé solidamente na ciência para que a nossa mente possa voar na multidimensionalidade cósmica, né? Porque aí você tem um equilíbrio, uma balança equilibrada. Mas a partir do momento que você faz uma classificação, que você faz uma justificativa lúcida dessas comunicações, o homem tende a ser menos assustado, então vem falar. Os médiuns eram queimados na Idade Média, na Inquisição, e aí você tem uma normativa. Ainda hoje existe muito preconceito, né, Pablo? Você deve ser né? preconceito como eu sofro também, né? É um preconceito que não é pequeno, até dentro do próprio meio espiritualista, um preconceitua o outro, um acha que sabe mais que o outro, e somos todos meros aprendizes. Se a gente se soma, a gente vai mais longe. Ninguém é dono da verdade, né? Todos nós estamos tendo um fractal dessa verdade, se a gente se soma, vai mais longe. Então, hoje eu percebo essas crianças, eu tenho muitos pacientes, crianças e adolescentes, né? E você pega a criança de 3 anos falando, porque quando eu nasci na Índia, eu era um sacerdote lá na Índia, eu era um mago branco, mas isso não é legal. O legal mesmo é a minha encarnação na Grécia. Eles falam isso com uma tranquilidade, crianças de 3 anos, 4 anos. Então, aparentemente, estes novos que estão nascendo, aquele filtro atômico dos chakras é menos eficaz e permite um acesso maior às lembranças que estão registradas nesses perispíritos, exatamente porque são seres com menos medo da própria sombra, né? Então, é lógico que o futuro vai nos trazer uma comunicação multidimensional muito mais ampla, e não só através da mediunidade, da canalização, né, da paranormalidade, mas através do uso de aparelhos, né? Nós temos aí hoje pesquisadores fantásticos, como o Evaldo, que o Juliano Posati, lá do Círculo, trabalha muito, que está desenvolvendo aparelhos que nos permite uma comunicação transinstrumental claríssima, sem nenhum tipo de ferramenta que induz ao erro, né? Porque existe o animismo até na tecnologia, né? Então, eu acho fenomenal. Imagina, no planeta da Sheliana, eles conversam com os desencarnados
tranquilamente, todos lá são paranormais, né? A mediunidade lá, quando ela é para alguns, mas a paranormalidade é para todos. Mas eles têm aparelhos que muito similares aos nossos computadores, né? Só que eles são holográficos, e eles conversam com desencarnados de outras esferas, não apenas planetária, mas até de outros planetas. Então, aproxima, né? Você fica aquela coisa de, ai, morreu, acabou, para onde foi, não encontra nunca mais. Desaparece, né, Pavo? Imagina o tamanho da transformação numa sociedade como essa, né? Que ela percebe não só a continuidade da vida, né, mas a inexistência da morte ao mesmo tempo, que parece diferente, mas são duas coisas que são paradigmas que literalmente param a nossa sociedade atualmente no medo. E esses equipamentos, com certeza, vão revolucionar muito. Eu acredito que a gente, antes desses equipamentos chegarem, claro, vamos necessitar o mérito, né? O mérito de tudo isso. E é muito interessante mesmo, porque muitas pessoas já dizem, não, em breve nós vamos ter equipamentos para se comunicar com o plano extrafísico. E eu digo assim, já temos, né? Os seres humanos são um equipamento que se comunicam entre os dois planos, né? Mas vamos ter equipamentos físicos como um telefone, uma televisão, né, que vê o lado de lá. E eu queria te perguntar no planeta da Sheliana, porque eu acredito que eles não tenham, que nem nós temos aqui, essa separação entre os dois planos, né? Aqui a gente dorme e as pessoas dormem, né? Só inconscientemente, elas não vão lembrar de nada conscientemente. Lá no planeta da Sheliana, eu acredito que, assim como muitos mundos mais avançados, né, a partir da pessoa o corpo dorme, mas o espírito segue tranquilamente, sem perder a consciência, ou seja, ele está em contato com os planos extrafísicos ou mais sutis dos devidos locais, né, e não perde essa informação, não se tem nem, por assim só, a ideia da morte, né? Lá a projeção astral deles é totalmente lúcida e voluntária, tá? Então, eles têm atividades nas multirregiões dimensionais deles, que são um pouco diferentes da nossa. A quarta dimensão não existe lá, eles já partem da quinta dimensão consciencial. Então, por exemplo, aqui o plano umbralino deles não existe lá. Eles já vão direto no equivalente ao arte, cultura e ciência, que lá eles chamam de plano de renovação. É o nome que eles dão lá. Então, eles vão para estudos, para trabalhos e até relação com outros mundos, porque aqui, para nós, sair voando para outro planeta é difícil. Porque o nosso fio de prata, apesar de ser extremamente extensível, ele não nos permite voar para Marte, por exemplo. Você quer ir para Marte, você vai ter que ir na sua nave. Né? Para a Lua, até que alguns conseguem ir, mas não todos. Então, essa projeção nossa é mais limitada, porque o nosso quantum energético é menor e um afastamento muito longo do nosso corpo físico pode provocar degeneração do corpo físico ou até ruptura deste fio de prata. Lá no planeta da Sheliana, como eles têm um fio mais extensível que o nosso, pelo grau de consciência que eles têm, eles conseguem ir mais longe, né? Então, é um trabalho contínuo lá. E não é só trabalho, não, viu? Eles desdobram para se divertir também, para ter momentos de relaxamento, de músicas, né? De encontros com amigos de outras esferas. É muito bom a gente saber que quando a gente tem menos apego à matéria, nós temos mais liberdade de exercício no espírito, né? Sim, essa é uma outra ideia que a gente tem geralmente, né, de que quanto mais a gente vai ascendendo, mais a gente vai trabalhando, mais a gente vai ter trabalho a fazer. Mas as pessoas pensam assim, puxa, não tem momento para se divertir, para alegria, para descontração? Não, pelo contrário, tem até mais, porque o próprio ato do trabalhar é algo que já é leve, né? Algo que preenche a alma, né? Algo que é muito diferente do que a visão que a gente tem aqui do trabalhar, né? É um servir, é alimentar a alma, é realizar tudo isso. E eu fico pensando, então, as atividades de entretenimento, assim, modo de dizer, né? São muito mais elevadas e, com certeza, conseguem trazer a estes seres um amor muito maior, né? Uma alegria, uma sensação, uma leveza muito melhor, até mesmo do que as nossas aqui, né? Então, eles... até nesse sentido estão na nossa frente, é claro. A Sheliana não... Lógico que ela agora está com a gente aqui há 17 anos, então ela já está mais humanizada, vamos dizer assim. Mas ela não entendia a graça das nossssas piadas, ela achava ridículo. Ela ficava realmente com uma cara... Sabe aquele ponto de interrogação? Um dia ela estava fazendo uma palestra lá na Casa do Consolador, logo no início, acho que 2005 isso,
e eu estava um calor, sabe aquele calor insuportável? E aí um trabalhador da Casa do Consolador, sabe aquelas caixinhas de água de coco que você aperta e esguicha no caninho? Aham. Ele, em vez de encaixar na minha boca, ele apertou de longe, então ele me deu um Ah, banho de água de coco. Todo hum, mundo caiu na risada, né? Aí ela falou assim para mim, unidade, ela me chama de unidade para eu ter a noção que eu sou apenas um tijolo na construção, não tenho nada de especial, né? Ela falou: estão todos rindo porque a sua roupa está molhada. Eu falei: pois é, foi engraçado. Eu não vejo graça nisso. Aí um dia tu foi a viu? primeira vez que ela assumiu meu corpo inteiro, né? Ela nunca tinha feito isso. Que ela assumiu meu braço, meu antebraço e minha mão, né? Mas foi a primeira vez que ela assumiu meu corpo inteiro. Ela foi andar e ela tropeçou. Aí ela virou para um trabalhador da casa e falou: Você sabia que quando a força do atrito supera a força motriz, você tropeça e cai? Ele falou: Nossa, Não, ela achou o máximo, ela fez uma piada. Isso é uma piada para ela. Então, claro. é, sim. Que Então, legal. assim, hoje ela é capaz de brincar, hoje ela já brinca, né? Porque ela aprendeu, mas ela nunca vai cair no cinismo, nunca vai cair na ironia, porque isso para eles é muito feio Claro, claro. fazer, é Sim, antiético, entendeu? sim. Não, Mas eles é têm bom diferente. humor. Ah, não tem bom humor? Tem. É que o bom humor deles é diferente do nosso, né? É. Como você falou, o lazer existe, mas é diferente do nosso lazer, né? Eles não têm jogos de competição. Eles até têm jogos, mas são Com jogos eles de mesmo a competição. cooperação. Né? Exato, eles só querem superar Cooperação. eles mesmos, entendeu? E é verdade, jogos de cooperação. Isso, esses são os jogos dos mundos mais avançados. Mônica, nós vamos voltar a falar então sobre o assunto da nossa ampliação aqui dos projetos da nova raça humana com essa ampliação das comunicações entre os planetas. Mas a gente logo que iniciou aqui a conversa, a gente falou sobre os jovens, né? E a juventude de hoje em dia. Porque eu sei que eu vejo muitos comentários de muitos pais preocupados com os filhos, né? Porque os filhos ou não querem nada assim da vida, não sabem o que fazer, estão muito perdidos. E essa nossa juventude, né, que se acredita ser de seres já mais elevados um pouco, né, porque já estão vindo já a partir do ano 2000, né, seres já com, teoricamente, com mais méritos a encarnar na Terra, eles deveriam ajudar a fazer uma mudança, né, no campo da consciência humana, e aparentemente muitos deles não, né, estão, parece até muito perdidos, né, como que a gente consegue entender este campo deles? Primeiro que a gente tem que entender que não nascem apenas espíritos mais evoluídos. Existem muitos espíritos que estão tendo a chance derradeira, é ou vai ou racha, né? E E esses daí são vem inúmeros. aqueles complicados. Eu sou uma dessas, eu tenho certeza que eu estou no meu vai ou racha, entendeu, pá? Se dessa vez eu não aproveitar, tchau. Entendeu? Eu tenho que aproveitar. Então, esses jovens, essas crianças, a gente fala, a gente rotula. Meu Deus, rotular como? Se você não está vendo a aura dessa criatura, você não tem esse direito É. de colocar, como eu vejo muitas mães colocando, peso em cima dos filhos. Ai, meu filho é um cristal. No berço já sabe que é cristal. Pode não ser, e aí você coloca essa criança sob uma pressão dele ter que ser excepcional, dele ter que fazer a diferença. Cara, todos nós podemos fazer a diferença, você não precisa ser cristal, não. Você pode ser É. um tom pastel que você, se quiser, faz a diferença para o bem, porque isso é uma escolha. Agora, é óbvio, né, que nós temos hoje jovens que estão absolutamente perdidos. Por quê? Porque para eles, o nosso sistema do ganha para ter o seu apartamento, ganha para ter seu carro, aí você tem um carro, você quer um carro melhor, você quer ser alguma coisa melhor. Esse sistema materialista, para muitos desses jovens, ele não existe. Ele não é lógico. Eles não querem viver para isso. Né? Agora, você pega muitos jovens, eu tenho pacientes assim, que não tem, que eles não entendem, eu tenho que trabalhar, eu quero ganhar muito dinheiro sem ter que fazer nada. Isso também não existe. Né? Não há possibilidade de haver o bônus sem o ônus do trabalho, não na nossa sociedade, nesse sistema que a gente vive. Oxalá a gente já estivesse no planeta da Sheliana, em que eles trocam o serviço. Eles não trabalham para ter algo a mais. Para eles, a matéria é extremamente desnecessária no sentido de posse, é muito mais compartilhada. E os nossos jovens estão perdidos porque, primeiro, eles não se encaixam no nosso paradigma de trabalho, muito trabalho árduo para se ter alguma coisa. Eles são muito imediatistas. Agora, aquelas crianças, aqueles jovens que são realmente os cristais,
Eles estão aí fazendo descobertas extraordinárias em todos os campos, eles são prodígios nas artes, eles têm uma mediunidade franca, mas são grupos diferentes. Você pode ter paranormalidade neste grupo de jovens, que é muito imediatista e superficial, não é? Porque faz parte do quantum planetário hoje haver uma abertura maior dessa área, e você pode ter uma abstenção total, como a maioria dos jovens, eles não querem religião, no que eu concordo, porque eu também não gosto de dogma, que eu sou mais perfeito que os outros, para mim todos os dogmas são bons, cada um vai exatamente para onde a sua afinidade leva, né? Então eu acho legal eles não quererem religião, que eles aceitarem os fenômenos, porque eles são muito ativos nesse campo de busca de energia, mas eles não têm algo importante que é o ideal, a coligação. Eu falo de fé sim, porque eu acho a fé fundamental, né? A fé sem dogma, mas a fé que nos liga, que nos correlaciona com a fonte criadora e com aqueles que são seus prepostos os trazendo alguma realidade. Eu vejo pais desesperados com jovens que não querem viver pelo paradigma dos pais, mas que estão com paradigmas muito positivos, embora diferentes daqueles que os pais foram criados. E vejo pais desesperados com jovens que não querem fazer absolutamente nada, que querem ser sustentados pelos pais ad eterno, né? Eu até tenho um paciente que eu falei, mas e quando seus pais morrerem? Ele falou, arranja uma mulher para me sustentar. Então, você tem as duas coisas, né? Hoje nós temos um mundo muito mais mosaico do que jamais foi, porque é necessário que as chances sejam dadas, porque há um grupo de construção franca da nova terra, como vocês, Pava, né? Jovens extraordinários que estão fazendo a diferença, a própria Carol Capel, e existem outros que são retrógrados, que querem o imediato, que são aqueles espíritos que estão tendo a última chance, do vai ou racha. Então, como diferenciar um grupo do outro? É exatamente pela aptidão, pelo que eles mostram de vontade de construir ou de serem servidos, né? Esse assunto é muito fantástico. Então a gente já vê de cara, né, que uma das coisas muito importantes a se mudar na Nova Terra são os métodos de ensino atuais, né? As escolas, que têm coisas mais importantes que são necessárias serem ensinadas antes, talvez até, do que a matemática ou as altas matemáticas, né? Coisas importantes para o ser, para o autoconhecimento, para entender as emoções, entender os corpos, entender a energia, entender a mente, que hoje em dia é descartado pelas escolas, né? Então, você vê o Butão, né? Um dos países mais pobres do mundo. A criança entra com 3 anos na escola, Pava. Sabe qual a matéria que ela vai estudar? Compaixão. Nossa. Por isso que é o país mais feliz do mundo. Eu me senti uma pulga lá. Eu me senti uma pulga. Porque eu queria muito conhecer aquelas plantações estratificadas de arroz, né? Aí a gente foi e eu vi uns mais magrinhos, Pava, magrinhos. Que inveja que me deu dessa magreza. Mas comendo uma cumbuquinha assim de chuchu. E eles estavam absolutamente em paz. Sabe? Não tinha, eu quero mais. Não, havia paz, havia serenidade, Paulo, sabe? Você passa nas estradas lá, está escrito assim, tempo é dinheiro, mas a sua vida não tem preço. Então, você não vê acidente lá, você não vê animal atropelado lá. A gente estava na autoestrada, eu vi um filhotinho de cachorro que ia atravessar, comecei, meu Deus do céu. Aí o guia falou, calma, calma, os dois lados da estrada pararam, passou o filhote e ninguém andou, porque atrás de um filhote veio uma mãe. Aí veio a cadelinha e parou para o outro filhotinho atravessar também. Ninguém buzinou, ninguém se estressou. Nossa. Porque eles aprendem compaixão. Né? A gente estava falando de jogos de cooperação. O esporte nacional do Butão é o arco e flecha, ainda com instrumentos medievais. E aí levaram a gente para assistir, porque a gente queria conhecer um cachorro no meio do campo, né? Você fica a 130 metros uma equipe da outra, eu falei, vou matar o cachorro. Ele falou, não se preocupe, eles são profissionais. Aí você tem duas equipes, então uma equipe atira a flecha. Se erra o alvo, a equipe adversária fala, olha, passou assim longe, tem que vir tanto para cá. E quando a equipe adversária acerta, a equipe que acertou canta e dança, e a equipe adversária canta e dança em homenagem ao outro. Por quê? Porque o importante é a diversão do todo. Então, isso é porque você aprende compaixão com 3 anos de idade, Pá. Aqui a nossa criança com 3 anos de idade está em jogo de mata-mata.
Então, você ativa áreas do cérebro, e isso é muito importante, porque os jogos eletrônicos ativam áreas do cérebro, fazem redes neuronais com aptidão para adrenalina e noradrenalina. E isso faz as crianças ficarem pilhadas, e são esses jogos que fazem isso. Então, a gente tem que entender que nós estamos plantando uma atividade adrenérgica muito alta, quer dizer, está turbinando e acelerando no sentido da força e do imediatismo, da violência. Nós estamos criando corredores de 100 metros rasos e nós deveríamos estar desenvolvendo corredores de meia distância para absorver, para aproveitar, para ver. Quando você corre muito, você não vê a beleza que te cerca. Quando você vai mais devagar, você vê essa beleza. Então, nós deveríamos hoje nos preocupar nas escolas em criar corredores de meia distância, para eles começarem a ver o mundo que os cerca. Perfeito. Nossa, mano, é perfeito. Não tinha observado por este ponto. Realmente precisa mesmo. É outra grande coisa que vai mudar, com certeza, né? Tem que mudar, Tem que mudar. E pra gente encerrar, então, esse nosso assunto tão maravilhoso, né, é falar sobre os seres extraterrestres, como a Sheliana, por exemplo, né? E a gente sabe que são centenas de raças no universo. São centenas. Todos os planetas são habitados em uma ou outra faixa de vibração de matéria, né? Ou seja, a multiplicidade da vida cósmica é algo tão grande, tão grandioso. E nós vamos, então, encerrar um período onde nós nos achamos que somos os únicos seres inteligentes do universo, né? Eu acho que esse período já está se encerrando, né, Pado? A revista Live nos Estados Unidos, no ano 2000, fez uma pesquisa, né, com milhares de americanos, e 43% acreditam na vida extraterrestre, 51% acreditam que o governo omite dados, e isso em 2000, e um percentual muito significativo já tinha tido contato ou conhecia alguém que tinha tido contato. Então, esse paradigma de somos a última bolacha do pacote está acabando também, né? Agora, o que a gente tem percebido, Pava, e eu acredito que você também está percebendo isso, raças diferentes, né? E etnias diferentes estão mais próximas de nós, como os seres pássaros, por exemplo, que eles eram muito distantes de nós, agora vira e mexe, você dá de cara com um deles, não é? E isso é importante, quer dizer, a multiplicidade, nós temos que sair, e olha, para nós que somos tão preconceituosos ainda, né, como nós vamos ter que evoluir para conviver com seres totalmente diferentes que a gente. Não é porque um reptiliano é feio que ele é um draconiano, né? Uma vez lá na casa do Consolador... E nem que todos os draconianos são ruins, né? Ou são maus. Exato, não, tem que acabar com essa história, não é? Porque se você é um cara que está numa nave olhando os nossos telejornais, você vai achar que todos os humanos da Terra são horrorosos, são monstruosos, né? E eu já conversei com ETs que têm essa visão, né? Eles fazem assim, meu Deus eu não piso ali, não, eu não vou ali. Um dia, quando a nave acopla lá na casa do Consolador, muda a coloração da sala onde eles trabalham, né? Eu tenho até imagem, se você quiser, eu te mando para você ver que é bem legal isso. Que legal. E um dia eu entrei na sala, porque eu nem sei por que eu entrei na sala antes da hora, e tinha um insetoide lá. Eu nunca tinha visto um insetoide, né? Eu fiz, meu Deus, né? Ele olhou para mim e fez, acho que ele achou que eu estava saudando. A gente vai ter que se acostumar com a diversidade. Então, o meio da gente se acostumar hoje com a diversidade que a gente vai encontrar logo ali, viu? Virando a esquina, isso já vai começar a acontecer. É a gente se despreconceituar em relação aos próprios humanos que nos cercam. Porque o preconceito só separa, só divide, é mesquinho. A alma mesquinha preconceitua, não é? E, infelizmente, dentro de nós, existe sempre uma lasquinha de preconceito. Então, ai, que horror, eu não tenho preconceito nenhum. Tem, filho, vai olhar com calma que você vai achar. Mas é importante que você encontre essa lasquinha e apague com a sua borracha da ética, porque só assim você, de fato, se liberta e se prepara para ver seres bem diferentes, né? Exatamente, né? O universo é infinito, então é aquela frase, não tem o que não tem, né? Então como que a gente vai querer não só negar, mas também oprimir, né? E sempre que a gente julga algo em alguém, a gente vai, por essa mesma régua, usar para nós, né? E mais cedo ou mais tarde a gente não vai caber nessa medida. E vamos ter que nos libertar.
ponto que faltou aqui é sobre essa melhoria nos genes, né? Essa reativação dos genes, que são feitas através de operações no perispírito, né? E com as pessoas que são não só abduzidas, mas as pessoas que na casa delas. Né, como que isso acontece, como é feita essa operação através das naves, porque eu sei que é do plano espiritual, através do plano espiritual, e os mentores espirituais é o mesmo plano, né? O extraterrestre, o mentor espiritual, tá todo mundo junto ali. Né? Mas, em alguns casos, é necessária intervenção através de uma forma via mais física, como das naves, por exemplo. E ocorre essa operação para essas ampliações do DNA? Eles fazem sim, eles chamam isso de ativação de DNA múltipla, né? Que eles mexem em vários locos. O que acontece? O limite que eles encontram de ativação é o nosso quantum energético, quer dizer, o nosso grau de despertar da consciência, que é exatamente o que limita. Eles atuam, né, com ferramentas muito delicadas na célula perispiritual, não é? Para alterar o campo genético da célula física, mas eles podem atuar até mesmo na célula física, eles têm know-how para isso. Então, aquele tunelização, né, que muito se fala hoje, eu não sei se você já leu My Big Toe, tunelização. É fabuloso. Então, muitos deles fazem exatamente essa tunelização, né? Eles fazem uma tunelização levando para a quarta dimensão células tronco e alterando estas células tronco para que elas já produzam células diferentes. O futuro está chegando, Pablo. Está chegando, Pablo. E a gente está vivendo esse futuro, né? Então, aí você fala, como é que pode uma pessoa ser curada? A epigenética prova que você cura até câncer se você mudar a sua atitude, não é? É verdade. Se mudar a mente, né, mudar a energia, muda. Só queria dizer que eu estou extremamente feliz de poder estar conversando com você, porque eu te admiro demais. Eu digo mesmo, eu te admiro muito. Para mim, eu estou assim, extremamente feliz. Acho que o pessoal deve conseguir sentir a distância. E por falar em distância, um dia eu espero ir aí te dar um abraço, conversar contigo pessoalmente. Vai ser muito, muito bom. Eu fico muito feliz de estar aqui. Vai ser uma alegria, viu? Você vai comer os quitutes da tia Lia. Opa, lá na cantina do Consolador. Maravilha, tô louco para ir. Muito obrigada. Pava, eu posso pedir ajuda para o urso de óculos? Pode. Assim, tem o Santuário Rancho dos Gnomos, tem vários santuários no Brasil e no mundo de proteção a animais. Que legal. Da ignorância humana, né? Nós temos a Sheliana é muito ligada na causa animal e ela nos colocou em contato há mais de 10 anos atrás com o Rancho dos Gnomos e a partir de então a gente vem cada vez mais entrando nas ações deles. E existe um urso de óculos, a espécie é urso de óculos, que está prisioneiro, né, numa área absolutamente insalubre, ele não toma sol, está com prejuízo da saúde, ele é muito jovem, e existe, hoje já oficialmente, nós temos 3 meses para tirar esse urso desse zoo em Piracicaba e levá-lo para um recinto onde ele vai poder ter sol, brinquedos, água, que é uma piscina, e uma alimentação melhor para ele reganhar o peso, adquirir de novo o peso, a elasticidade e a vida, né? O olhar dele de tristeza é comovedor, Pablo, né? Então, se alguém puder nos ajudar nessa campanha, basta entrar no santuariodosgnomos.org.br. Não importa que você doe 50 centavos, o importante é que você nos ajude a dar esperança para esse irmão que está no sofrimento. Eu fico me perguntando que crime ele cometeu para estar encarcerado da forma como está. Em 4 metros quadrados, um urso. Né? A gente enlouqueceria nesse ambiente. Imagina um animal que foi retirado de uma floresta onde ele tinha liberdade de ação. Então, desculpe, eu Mônica, as pessoas ajudarem, porque eu estou muito assim, aflita em tirar logo esse urso desse lugar, sabe? Sim. Não importa o que o urso fez, mas a gente pode ajudar. E, Mônica, pode contar comigo, pode contar com os inscritos do canal. A gente vai ajudar sim, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, eu vou colocar na tela. A gente vai ajudar, tá? Não se preocupe. Porque eu não entendo, assim, a gente sabe que nada não existe consequência sem causa, mas também a gente sabe que a oportunidade que a vida nos traz de sermos úteis ao irmão, não importa o tamanho nem o reino em que ele se manifeste, nós devemos ser. Exatamente. Eu que agradeço tu trazer essa solicitação urgente para nós. Mônica. Muito obrigado, viu, por me permitir. Eu que agradeço. Eu que agradeço a tua presença infinitamente. Um prazer estar aqui com a Mônica, como vocês viram. Fiquei muito feliz. Espero que ela esteja mais vezes. Se
tu gostou, deixa o like, comente aqui que a gente vai ficar lendo teus comentários, vamos ficar respondendo os comentários. Se tu quiser contribuir também com o conhecimento, com a informação, fique à vontade aqui nos comentários, tá bom? E a gente agradece muito a tua presença, a tua participação, se inscreva no canal. E daí então, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!